Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com um outro tema quente pipocando aí, que são os problemas jurídicos decorrentes da promoção da Black Friday, mês de novembro aí. Com isso eu estou com o Everton, Paulo Cavazana, e nós trouxemos um convidado especial, uma autoridade, alguém que está acostumado a lidar com esse assunto, que é o Carlos Eduardo Espejorim, diretor do Procon de Araçatuba. Seja muito bem-vindo, Eduardo, e desde já eu passo a palavra aí aos colegas para que a gente comece o nosso bate-papo hoje. Bom, como sempre, temas de grande relevância, né, escolhidos a dedo. Hoje falaremos de consumo, né, talvez uma das matérias jurídicas mais importantes do cenário nacional. Todos nós somos consumidores e, na condição de consumidor, a gente precisa se orientar, em especial aos momentos mais importantes onde o comércio, né, se motiva em vendas. E esse é o momento da Black Friday. Então a gente precisa especificar alguns pontos para que os nossos telespectadores e ouvintes possam aí bem conduzir as suas compras. Isso aí. Prazer estar recebendo você aqui, Carlos. Bacana esse tema aí. Vivemos numa sociedade de consumo, exatamente, né? A proliferação de informação, né? Todo mundo querendo aí comprar. E eu queria que você explicasse para nós aí quais são, nesta data, quais são as maiores reclamações aí de outros anos que você já enfrentou ali no Procon. Prazer a gente estar aqui com vocês, discutindo esse tema importantíssimo aqui, que como disse o Paulo, afeta todos. Todo mundo é consumidor, não tem como fugir disso. Talvez por isso que todo mundo conheça um pouco do Código de Defesa do Consumidor, e é importante que conheça cada vez mais. Sim. Conhecendo, a gente vai poder exercer nossos direitos mais facilmente, com mais eficácia, né? Em relação ao Black Friday, que está aí, né, que agora no mês de novembro já começa, desde o início do mês, né, a gente já começa com as promoções, com as chamadas e tudo mais. É uma data que chegou há não muito tempo no Brasil, né, ela é bem tradicional nos Estados Unidos e tal. Chegou. No início houve até alguma desconfiança, alguma resistência de alguns fornecedores que não fizeram uma prática legal, ficou até conhecida como a tal da Black Fraud, mas hoje é uma das principais datas do comércio, tá? Até pelo próprio mês em que ela é realizada, né? É uma oportunidade dos fornecedores dispensarem seus estoques e renovarem os estoques já para o final do ano, para as compras de Natal, aquela coisa toda. Então é uma data muito importante que o comércio tem valorizado muito. Como existe esse aumento nas vendas, e principalmente os aumentos na oferta, no marketing e tudo mais, isso automaticamente gera problemas também nas relações de consumo e acaba chegando lá para a gente no Procon. Os problemas de consumo são diversos. Eu digo que o direito do consumidor, o trabalho do Procon todo dia tem uma novidade, tem um tema novo, tem um problema novo, principalmente com essa dinâmica agora do comércio eletrônico, tudo isso gera muita novidade. Mas os tradicionais, o problema da não entrega de produto, o problema de vendas casadas, muitas vezes vai lá, compra um produto, acaba saindo com um contrato que a pessoa nem sabe direito do que se trata. Esses são muito corriqueiros, né? Os vícios do produto, a garantia, que muitas vezes a pessoa não sabe como exercer, a desistência, e principalmente durante a Black Friday. Aí já é uma parte mais realmente do Procon, uma parte de fiscalização, uma parte de prevenção, que é a parte do anúncio, da oferta, né? Essa é uma parte que a gente procura fiscalizar, procura estar acompanhando isso, para que o consumidor não seja induzido a erro, para que não haja a tal da oferta abusiva, isso é uma coisa que a gente acompanha de perto. Sim, não, inclusive, nesse período é muito comum nós observarmos aspectos publicitários assim, 70% de desconto, 80% de desconto, que seja 50%, não é? Quando, na verdade, não é nada disso. O sujeito vai lá, muitas vezes, né? Pode ser até uma das práticas, ele eleva o preço para que ele jogue o desconto, e, na verdade, sai o mesmo preço de uma data qualquer, né? Metade do dobro do preço. Metade do dobro. Esse foi também um dos problemas, né, que surgiu lá no início, naquela que ficou conhecida como a Black Fraud. Mas isso vem sendo acompanhado. Depois desses problemas, como eu digo, né, como é muito dinâmico, a gente vai verificando os problemas e vai trabalhando para os anos seguintes. Então, esse problema do dobro, a metade do dobro, né?
esse problema, o Procon, a Fundação Procon São Paulo, ela passou a monitorar o preço dos produtos, lógico, é impossível monitorar todos, mas os principais produtos, aqueles mais buscados, eletroeletrônicos, celulares, passou a monitorar isso já com uma boa antecedência antes da Black Friday, para verificar se não é esse problema do fornecedor dobrar o preço no dia anterior e depois alegar, olha, 50% de desconto. Tá? Aí já fica também uma dica para o consumidor, né? Lógico. É importante ele não se deixar levar por essa propaganda que vem com um volume muito grande. Então é importante que ele saiba o que ele precisa, o que eu quero, né? O que eu quero aproveitar nessa Black Friday. E já passe a fazer um acompanhamento de preços. Ele não vai ser induzido aí, a hora que fala assim, não, aquele produto está com 50%. Falou, mas como 50% se há 15 dias atrás o preço era esse mesmo, né? Então ele já vai saber. Ele não vai ser induzido por essas ofertas, por essa publicidade enganosa, no caso, né? Sim, e compramos por impulso, né? Acho que talvez todos nós aqui já compramos algo que nós não estávamos precisando. Tem até aqueles horários mais específicos, né? De madrugada, o consumidor fica esperando ali, né? Tem esses comentários, né? À noite fica mais barato. Eu trabalho nessa parte de que envolve muita relação de consumo e eu me deparo com isso. Justamente lá de madrugada, o sujeito está lá garimpando produtos eletroeletrônicos, aí ele acha lá uma televisão gigante por um preço irrisório, né? Aí o camarada fica desesperado, falei, eu vou comprar. Aperta o botão lá, comprou, aí depois vai lá no Procon, né? Tem que ficar esperto com isso, né? Muito esperto, muito esperto. Verificar o local da compra, principalmente quando a compra for eletrônica, né, através dos sites. O primeiro cuidado é verificar onde você está comprando. Tá aí um ponto importante, né? Porque presencialmente é fácil. Pagou, levou. E no ambiente virtual, quais seriam aí as dicas que o Procon possa recomendar? Como é que a gente tem pelo menos um pouco de segurança? Tá, no ambiente virtual. Nós temos algumas dicas, né, que permite ao consumidor identificar, ou pelo menos desconfiar daquela venda, daquele site e assim por diante. Primeira coisa, ele conhece aquele site, ele já comprou daquele site, é um site confiável. Isso é a primeira pesquisa que ele deve fazer, tá? Hoje, recentemente, há não muito tempo, agora os sites devem ter o endereço físico da loja, onde que ela vai receber suas correspondências, onde que ela vai, qual o CNPJ dessa empresa. É até aconselhável que o consumidor entre em contato até por telefone, ver se ela tem realmente aquele canal de atendimento, se ele é satisfatório. Porque, às vezes, ele faz a compra, depois surge o problema, ele vai entrar em contato e fala, poxa, mas não me atende? Ele poderia ter verificado isso antes e minimizado esses problemas. E aí tem sempre aquelas dicas. O que acontece? Geralmente, como disse o Dr. Herbert, preços muito, muito atrativos, bem abaixo do praticado no mercado, produtos extraordinários, com preço extraordinário, e geralmente formas de pagamento que não te permitem buscar um cancelamento ou alguma coisa, né? Nós tivemos agora recentemente uma situação de uma empresa, de um comércio eletrônico que aplicou diversos prejuízos para os consumidores. Pagamentos praticamente 90% era através de Pix, né? Então o consumidor tentava passar ali, fazia através do cartão, dava um erro, não sei o quê, faça através de Pix. Isso é lógico, a dificuldade é muito maior, né? Você tá lidando não com uma empresa que, lógico, todas as empresas, qualquer empresa pode trazer algum problema, alguma falha na entrega e tudo mais. Só que quando você está lidando com um fornecedor sério, com uma grande empresa do outro lado, a chance de você reparar teu prejuízo e tudo mais é grande. Agora, quando você tem do outro lado fraudadores, aí a dificuldade é muito grande. Às vezes o caso foge até do Procon, já vira caso de polícia, realmente. Tem que desconfiar. Desconfie sempre. Empresas, procure, faça uma pesquisa no CNPJ. Às vezes é uma empresa aberta há poucos dias, poucos meses, uma coisa nova. Então desconfie sempre disso. Ofertas muito vantajosas, produtos com preço muito abaixo de mercado, formas de pagamento que não te permitem depois reaver esse valor. É um indício de que pode haver alguma coisa errada. E principalmente na hora de pagar, né? Eu queria que você, aproveitando aí essa linha, muitas pessoas estão se enrolando, vamos falar o palavreado aí, com o tal do boleto falso, né?
principalmente na hora do pagamento, não é isso, Carlos? Exato, existe muito boleto falso. Nós nos deparamos lá na quitação de empréstimos, de financiamentos e tudo mais. A pessoa entra em contato faz uma pesquisa no Google, acha um número de telefone, entra em contato pelo WhatsApp, o cara manda um boleto para ele e ele paga e continua recebendo a cobrança do banco, da financeira, seja de onde for. Fala, poxa, mas eu paguei isso daqui. Aí ele nos procura, nós vamos ver, verifica que, na verdade, o valor não foi para o banco, foi para uma conta de uma pessoa física, aquela coisa toda. Interessante, porque a gente está preocupado com a empresa e aí a gente acabamos esquecendo que eu tenho o golpe também, não é? Tem um terceiro que tem um terceiro aí querendo se beneficiar também do período, Exatamente. né? É verdade. Ficar esperto, sempre desconfiando mesmo. Desconfiar de tudo, exato. É sempre muito bom o consumidor ter esse cuidado na hora de fazer a compra pela internet. Né, e é um momento do qual todo mundo sabe que o comércio ele sobrevive no Brasil, muitas vezes, desses picos de venda. Né? Então tem Dia dos Pais, Dia das Mães, a ideia da Black Friday. O Procon em si, ele tem uma espécie de força-tarefa, ele tem uma espécie de, olha, vamos trabalhar com um foco mais específico em tal segmento, ou aberto a todas as possibilidades. Como é que o Procon lida com esses picos de venda? Na verdade, sim, existe sim forças-tarefas, até da fiscalização do Procon, que nós aqui em Araçatuba exercemos juntamente com a nossa regional, que é de Presidente Prudente, tá? Que seria um braço da Fundação Procon de São Paulo. Tá? Eles que nos auxiliam aqui nessas datas comemorativas, como foi citado, sempre existe uma fiscalização antecedendo. Nós tivemos em anos anteriores aí na Black Friday exatamente esse problema de uma loja que anunciava lá na sua vitrine 20%, 30% de desconto. Quando foi feito a fiscalização, peraí, mas não tem nada de 20%, 30% aqui. E essa loja acabou sendo autuada, tal, respondendo processo administrativo e tudo mais. Tá? Então, existe sim essa fiscalização do Procon. Tá? E depois, ao longo de todo o tempo, os cuidados com aqueles que tiveram problema, tentando reparar, solucionar isso daí. E também a orientação. Que eu sempre digo, a orientação, o consumidor conhecendo os riscos, conhecendo os problemas, conhecendo seus direitos, ele fica diria, menos suscetível a erro, a fraudes e a prejuízos, né? É interessante que pro Procon a Black Friday já começou, então, né? Porque ele já está fazendo uma fiscalização de preços, né? O consumidor acho que vai começar em novembro, mas em termos de fiscalização, para olhar se... Sim, esse monitoramento de preços para evitar essas falsas ofertas, vamos dizer, né? Essa propaganda enganosa, que é aquela propaganda que leva o consumidor a erro, né? Que o código traz daí no artigo 37. Isso daí já começa sendo acompanhado bem antes. A parte de orientação dos consumidores também é sempre constante, tá? Divulgação de material nas mídias e tudo mais. Isso precisa ser constante, precisa ser o ano inteiro, porque o consumo não diminui. A diferença é que na Black Friday existe um pico de consumo, um volume muito maior, e aí as consequências, a possibilidade de maiores fraudes, maiores problemas nessas relações aumenta da mesma forma. E não tem grupo mais vulnerável, não, né? São todos ali que caem nessa massa de engodo, né? Não tem... As pessoas, ou existe isso? Pessoas mais velhas, mais jovens... Olha... quadro econômico. Eu acho que ninguém está imune a isso, mesmo porque, principalmente as fraudes hoje, elas se aperfeiçoam cada vez mais. Todo dia você recebe uma situação, você fala, poxa, eu não acredito que esse pessoal conseguiu fazer isso. Os caras são ninja. A gente vê vítimas sofrendo golpes dentro de uma agência bancária, por exemplo, né? Existe umas situações que você verifica, então não é suscetível, não é exclusivo de um determinado grupo. Obviamente que os idosos, que são muito mais vulneráveis, menos conhecimento de informática, não tem aquela habilidade toda que um jovem, que um adolescente tem. Esses daí são mais suscetíveis e esses daí sofrem mais prejuízos de compras, através de links. Esse é um outro perigo muito grande. Links, ofertas recebidas em redes sociais. Isso, quando você clica naquele link, ele pode te jogar numa página muito parecida com uma página de uma grande empresa, de um grande fornecedor.
Na verdade, você compra achando que está comprando de determinado fornecedor grande, enorme e tal, e depois você vai ver, não teve nada. Você entra em contato com o fornecedor falando, não tenho nem cadastro dessa pessoa aqui, ela nunca comprou com a gente e tal. Lógico que o PROCON vai procurar apurar. Escuta, esse fornecedor teve alguma falha na segurança, alguma coisa assim que levou esse consumidor a erro, mas geralmente aqueles pagamentos feitos através de PIX em nome de pessoas físicas, aquilo fica muito difícil da gente recuperar e realmente causa até tristeza para a gente, porque você vê pessoas idosas, simples, muitas vezes humildes, assim, sofrendo prejuízos que... Guardaram o dinheiro por tanto tempo, né? O ano inteiro, esperou o ano inteiro pela promoção. E esse ponto é importante, porque muitas vezes na rede social você tem uma propaganda que não é daquela empresa conceituada, é o golpista que te induz aquele canal, e aí você chega à página do respectivo golpista e aí você é objeto desse tipo de problema. Então, até nesse ponto, né? Muitas vezes você quer comprar um produto que entre nas páginas oficiais. Você não simplesmente clique no link lá da rede social, né? Seria um Jamais clicar em link recebido através de rede social, através de e-mail, jamais. Verificou uma oferta que ele achou interessante, busca o site oficial da loja. Faça uma pesquisa pela loja, tem sites de reclamações também que você pode se pautar por ali. Pera aí, essa loja aqui não entrega, tem um monte de reclamação. Que nem eu disse, óbvio, problemas existem as vendas são muito grandes. Mas se você está vendo que aquela empresa não entrega, existe muita reclamação, ela nem responde aos seus consumidores, você sabe que o risco de você comprar numa empresa dessa é muito grande. Então, interessante avaliar, então, ali, porque geralmente existe isso, né? Avaliação do vendedor. Isso aí também é importante na hora da compra? Tudo é importante. O PROCON tem uma lista de sites não recomendados, que é atualizado constantemente. Existem também algumas páginas na internet também que tratam exclusivamente disso. Reclame Aqui, Reclame Aqui é uma delas. Então, existem várias ferramentas que o consumidor pode buscar para tentar minimizar esses prejuízos ou evitar esse prejuízo, né? E muitas vezes não procura porque não sabe que existe, né? Esse Reclame Aqui é uma importante ferramenta, é simples, né? Fácil. E o próprio fácil no buscar, site do PROCON que existe essa relação? Essa é uma página própria o Reclame empresa Aqui. do Reclame Aqui, mas dentro do site do PROCON também existe uma lista de sites não recomendados, sites que já geraram diversos problemas, tal, que não entregam produtos. Então, existe também dentro do site do PROCON essas informações. E entre a possibilidade de compra virtual e a presença física, a virtual é que dá mais problema, né? Em termos de fraude, risco. Sim, a virtual se geralmente gera muito mais problema. Eu não sei se ela gera mais problema porque vende mais virtual, mas me parece que o ambiente virtual é mais fácil para propiciar golpes. Eu acho que as duas coisas, né? O aumento da venda eletrônica é considerável. Agora, vi uma estimativa que para a próxima Black Friday eles já esperam vender em torno de mais de 6 bilhões, né? Para essa campanha. Então, quer dizer, isso vem aumentando ano a ano, né? E é uma coisa praticamente inevitável, é uma tendência do mercado realmente. Então, são às vezes menos informação, as pessoas às vezes não tomam os cuidados necessários, como a gente estava discutindo. Já nas lojas físicas, os problemas são menores em relação a isso. Então, você não tem muito problema de entrega, você não tem muito problema. O que geralmente nos traz a loja física são os problemas nos contratos, nos financiamentos, muitas vezes venda casada. A pessoa vai lá, está com uma dúvida no financiamento e tal, fala, poxa, mas minha prestação, me passaram, não era esse valor que seria na hora que o vendedor me passou. Aí nós analisamos os contratos, o carnê de pagamento, falamos, mas espera aí, senhor, além da geladeira, o senhor comprou mais um seguro de garantia estendida, mais isso, mais aquilo. Ele falou, não, mas eu não estou sabendo disso. Então esse problema da venda casada é uma das coisas que ocorre geralmente na venda junto à loja física e já não acontece na virtual. Então, cada situação tem sua particularidade, seus problemas. E é interessante falar aqui, porque a gente atinge um público, inclusive, às vezes, que não é nem só da área jurídica, né? Mas acho que alguém tocou por cima aí na questão do prazo de desistência, que pouca gente sabe que... todo mundo acha que você só pode desistir de uma compra se tiver algum defeito no produto que ele adquiriu. E não, né? Quando a compra é à distância, aí a gente tem... Se puder explicar também para... Exato, tem a desistência que muitos conhecem, mas às vezes não sabem como exercer.
E por isso que eu falo que talvez essa informação é importante, porque o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor fala que você pode desistir da compra. Simplesmente você não precisa justificar, não precisa ter defeito, como muitos imaginam, né? Não precisa ter problema algum no produto. Você recebeu o produto, desde que comprado fora do estabelecimento, principalmente então internet, telefone, catálogo, esse tipo de coisa. O produto chegou, você viu falar, não é bem isso que eu queria, não é bem isso que eu esperava. Você simplesmente comunica o fornecedor, e isso é importante, que muitos querem exercer a desistência, mas não comunicam. Se comunicam, não documentam isso daí para depois exigir os seus direitos, né? Esse é um dos cuidados. E simplesmente faz a devolução. E ele tem direito não só à devolução do valor pago, como frete, como tudo que ele gastou por aquele produto. Muitos nos procuram lá, querendo exercer esse direito das compras realizadas na loja física. Aí eu tenho direito, eu vi que eu tenho 7 dias para desistência, aí nós precisamos explicar, mostramos no código como que funcionam essas regras tal, e tudo mais. Mas é um direito importante para o consumidor, que essa desistência de avaliar o produto presencialmente, né, já que ele está comprando por imagens, por foto, e a coisa pode ser bem diferente quando ele receber, até a qualidade, né, você não tem essa possibilidade. E às vezes também o tamanho, né? Comprei um tênis, comprei né, etc. Coisa simples, a gente não há critérios específicos para isso. Simplesmente não me serve, eu posso, claro, devolver. Aí além da desistência, que é um direito muito bacana e talvez devesse até ser ampliado até para outras situações, o consumidor que vai comprar, seja na loja física, seja na loja no ambiente virtual, é importante que ele verifique também a política de troca dessas empresas. Como o Paulo falou, um tênis, por exemplo, que você compra, pode não servir, pode ficar apertado, pode ficar grande e tal. E o código não traz, não obriga nenhum fornecedor, seja ele virtual. O virtual tem a possibilidade da desistência, não é troca, que são coisas diferentes, né? Mas não tem obrigação de trocar o produto, né? A lei não traz isso daí. A troca é uma mera liberalidade. Ela só passa a ser obrigatória a partir do momento que o fornecedor oferece essa possibilidade. Então, como é uma liberalidade dele, ele vai estipular o prazo, ele vai estipular as condições dessa troca, a forma como deve ser feita. Então é importante que o consumidor verifique isso, principalmente quando ele vai comprar para presentear, que pode não dar certo, a pessoa pode já ter aquele produto e tudo mais. Então, ele sabendo, olha, não, essa loja aqui admite, caso não deu certo, caso eu comprei o tênis e não me serviu, eu tenho aqui 10 dias para trocar o produto, a forma de troca é essa. Então, é muito importante que ele se atente a isso também. É uma coisa que nos causa muito problema as pessoas exigirem. E, em geral, os fornecedores fazem a troca, porque eles querem fidelizar o consumidor, eles querem fidelizar seu cliente. Mas existem aqueles que falam, olha, me desculpe, troca eu não faço e ponto final. E a gente não tem como exigir. E por exemplo, vamos lá, agora vamos às consequências disso, né? Eu, no momento da semana aí da Black Friday, fui a uma loja e, sob o argumento de pagar 50% de desconto, comprou um produto de, sei lá, R$1.000. Na semana seguinte eu passo diante da loja, observo o mesmo produto, já não em ambiente de Black Friday, pelo exato e mesmo preço. Eu quero reclamar isso ao Procon. Como é que eu faço? Eu como um particular, tá? Não sou advogado, não tenho advogado constituído. Quais são os canais? Vamos lá. A gente estaria diante de uma oferta, de uma publicidade enganosa, no caso, né? Então, uma das dicas que a gente dá ao consumidor, aqueles que forem comprar através do ambiente virtual, da internet principalmente, faça print de todas as páginas, da oferta, daquilo que foi vendido, e aí você pode fazer essa apuração. A mudança de preço posterior, talvez até uma coisa comum do livre mercado e tudo mais. Agora, se ele ficar demonstrado que não houve aquele desconto realmente, se ficar comprovado, é possível que seja exigido isso daí do fornecedor, tá? E aí o Procon recepciona algum tipo de reclamação? O Procon ele entra em contato com a empresa? Como é que fica o papel do Procon nessa história? O Procon procura atende o consumidor. Nós temos alguns procedimentos. Aqueles procedimentos mais céleres, aquelas coisas urgentes, o Procon faz um atendimento que a gente chama de preliminar, que é um atendimento por telefone com o fornecedor. Nós temos uma série de fornecedores que disponibilizam canais exclusivos para o Procon, com atendentes que têm autonomia para realmente resolver o problema. Fala, olha, tô cancelando de imediato essa conta, essa cobrança e tal. Então, existe um canal, esse tipo de canal. Isso é para as coisas mais urgentes.
Nos demais, a gente tem uma carta de informações preliminares, onde a gente resolve boa parte dos problemas. Aí, em torno de 70% dos problemas é resolvido já nessa carta de informação, que a gente justifica, coloca o problema do consumidor, notifica o fornecedor, exigindo uma solução, uma resposta, uma justificativa. Caso nada disso seja resolvido, é possível a abertura de um processo administrativo, uma reclamação, e aí com possibilidade de punição, inclusão do fornecedor no cadastro de reclamações fundamentadas, que é publicado todos os anos. Então, com uma série de... Existem diversos procedimentos, além do encaminhamento para fiscalização. Dependendo da situação, pode ser encaminhado para fiscalização. Nós muitas vezes convocamos os fornecedores para uma audiência com as partes, naquilo que a gente vê, olha, está próximo de um acordo, não solucionou, mas eu acho que existe a possibilidade. Vamos lá, vamos trazer todo mundo aqui, vamos sentar, vamos conversar e tentar solucionar. Nosso objetivo é, primeiro, evitar que o problema aconteça. Mas, se ocorreu, tentar solucioná-lo. E o acesso ao PROCON se dá como? É físico ou tem alguma página que o consumidor possa... Olha, o PROCON de Araçatuba nós atendemos fisicamente, tá? Nós atendemos presencialmente. Desde a pandemia, durante a pandemia, nós fizemos aquele serviço de agendamento e nós entendemos que isso foi vantajoso e foi legal. Por quê? Porque muitas vezes o consumidor vem para formular sua reclamação e ele vinha desprovido de documentos, vinha documentos faltando. Então, hoje ele faz o agendamento e por telefone a gente já consegue orientar. Olha, me traga todos esses documentos para não atrasar o atendimento e tudo mais. Isso tem sido vantajoso. Obviamente que o consumidor que chega lá com uma necessidade, hoje a gente tem aí os empréstimos consignados, principalmente para aposentados, a gente procura atender também, mesmo sem agendamento, mesmo sem tudo isso daí. Existe também alguns outros canais de atendimento. A Fundação PROCON, né, que seria o PROCON estadual, vamos dizer, ela tem o atendimento tanto pelo aplicativo quanto pelo site. Tá? Também são outras formas de fazer a sua reclamação. Além disso, o consumidor tem diversos outros canais que ele pode e deve fazer reclamação, que é esse número de reclamações que fundamenta depois o processo punitivo e a adoção de medidas mais rigorosas, né? Então a gente tem as agências de reguladoras, que é sempre importante fazer as reclamações ali. A gente tem o consumidor.gov também, que é um canal muito eficiente também, que traz um acompanhamento por parte dos órgãos fiscalizadores, e isso gera punições. E é importante que as pessoas passem a exercer esse direito até de procurar o PROCON, né? Para que o mercado se alinhe também, né? Para que possamos gerar uma cultura, né? dos bons negócios, das relações corretas, né? Do equilíbrio. Né? Então, muitas vezes as pessoas, eu estou com medo, não vou no PROCON, não vou ser bem atendido. Ao contrário, o PROCON está com as portas abertas justamente para que possa solucionar esse tipo de problema. Exato, nós queremos atender esse consumidor. O PROCON é a porta de entrada para muitas vezes, alguns serviços. Tem consumidores que chegam e falam, doutor, não sei nem se eu deveria estar aqui por causa do valor. Às vezes é um valor, uma cobrança pequena ali na conta de telefone, seja lá do que for. Falou, não, vamos fazer sim, a gente precisa desses números, a gente precisa juntar tudo isso daqui para a gente formular uma punição, para que alguma providência e para que essa prática uma hora acabe. Né? Então é fundamental. O consumidor não deve. A gente atende ali desde problemas com veículos 0 km, de altos valores, como problemas de baixos valores e o atendimento, a busca por solução é a mesma, porque todos eles são importantes. De maneira global, é muito importante que as empresas ajam de maneira correta, que saibam que essa prática de impor produtos e serviços para o consumidor, que ele nem sabe muitas vezes, isso precisa ser banido, isso daí precisa ter uma prática mais leal entre as partes. A gente não pode generalizar, não são todas as empresas, né? Tem empresas que seguem o Código de Defesa do Consumidor e esse para mim, é o maior marketing da empresa. Sim, uma empresa que atende bem, uma empresa que respeita o consumidor, ela vai ter cada vez mais clientes. A empresa que deixa a desejar, desde o atendimento, desde o serviço de atendimento ao consumidor por telefone, já não presta aquele serviço ideal, pode ter certeza que ela está perdendo pontos com aquele consumidor, que ele não vai indicar essa empresa para um amigo, para um colega, então ela só tem a perder. Esse acionamento do PROCON custa alguma coisa para o consumidor? Não, custo zero. Não tem absolutamente nenhum custo. Nós notificamos as partes, acompanhamos tudo isso daí. O consumidor não tem custo algum. Aproveitando, Carlos, e aí não conseguiu
suponhamos que o consumidor, lesado em seu direito, procurou o PROCON fez todo o procedimento que competia a ele. O que resta? Judiciário? Qual que é o papel aí do PROCON depois que não conseguiu êxito em resolver a questão? Exato. Concluído todos os procedimentos, todos os caminhos, aquilo que cabe ao PROCON, se não houver nenhuma solução e nós fizermos uma avaliação de que, olha, tua reclamação tem fundamento, né, existe fundamento, nós encaminhamos o consumidor para a prova. Procure o Poder Judiciário para deduzir essa tua demanda, porque agora o caminho seria lá. Além de outras situações, por exemplo, o PROCON, por exemplo, não atende indenização por dano moral. A gente não tem como exigir da empresa, olha, eu quero determinado valor de dano moral. O dano moral tem que ser apurado, tem todo aquele procedimento para apurar, então o PROCON não faz esse pedido. Muitos consumidores chegam ali exatamente para pedir o dano moral, então isso não cabe a gente tenta solucionar o problema, mas não é competência nossa fazer esse tipo de pedido. Tá? E nesses casos ele é encaminhado. Nós analisamos a situação, conversamos bastante com o consumidor, para a Defensoria Pública, mas ali a gente consegue filtrar muita coisa e evitar que muita demanda chegue ao Poder Judiciário, principalmente aquelas demandas pequenas, né, que às vezes o consumidor fala, não sei se eu vou, se eu não vou, a gente tenta atendê-lo ali e fazer esse trabalho. Bacana. Muito bom. Isso aí, nós já estamos caminhando aí para os nossos finalmente, Eduardo, e eu queria, assim, nós queríamos que, se você pudesse orientar os potenciais consumidores para Black Friday, aí, para não ser uma Black Fraud para eles também, né? Então, quais são os cuidados, assim, a título de encerramento do nosso bate-papo aqui? E desde já, vou, em nome de todos aqui, agradecer você pela disponibilidade, pela clareza com que expôs a situação para os nossos ouvintes aí, tá bom? Mas se você quiser deixar aí as palavras finais para que seja uma Black Friday feliz para todos, né? Marcelo, obrigado, viu, Mas olha, só ressaltando, primeiro aquele planejamento, tá? Evitar a compra por impulso, que foi citado aqui no início, aquela compra por impulso, realmente, há diversos consumidores que chegam e falam, poxa, fui induzido por uma propaganda tal que é forte, a gente sabe. Então, faça um planejamento, verifique. Nesse planejamento você já vai acompanhando os preços, né, disso daí, para verificar se aquela oferta realmente é vantajosa, se aquilo lá é só um mero anúncio. Documente absolutamente tudo nas lojas físicas, exija a sua nota fiscal, exija, se tiver um contrato de financiamento, se o produto foi financiado, lá tem o carnezinho, peça seu contrato, verifique todos os valores, taxas. As compras eletrônicas, dê print de todas as páginas, desde a oferta, pode acontecer muitas vezes que você está lá, um produto anunciado, a hora que você vai finalizar a compra, aquilo lá altera de valor, isso é muito comum, exigir isso daí, mesmo para que se exija a oferta. O ano passado nós tivemos um problema de um produto anunciado que foi muito buscado pelos consumidores, porque era um iPhone, um aparelho, não era um iPhone, era um smartphone, que estava com um preço muito acessível numa grande rede de varejo, tá? Não era nada de falso. Depois de diversas vendas, ele anunciou, olha, anunciamos o preço errado, aquela coisa toda. E tendo o consumidor a oferta, verificando que aquela oferta ela é realmente plausível, não é um erro, tipo... R$5, né? 5 mil por R$5. Aí também não dá, né? Sim, aí você vê que você percebe que houve um erro mesmo. É um erro, isso tudo é analisado e a gente pode exigir sim que ele cumpra a oferta, porque toda oferta vincula o fornecedor, sim, claro, né? O código diz isso. Desde que não seja essa situação absurda. Que já aconteceu, inclusive, né? Acontece. Erro do estagiário. Eu lembro de um fato que era 62 centavos, algo de R$6.200, erraram, né? Lá. E muita gente comprou. Eu compraria também, mas claro, está errado. Né? Exato. Então, documentar toda essa compra é muito importante para que ele possa depois futuramente exercer os seus direitos. Fique atento aos prazos de garantia, né? A garantia legal, eventuais contratos que as empresas tentam te fornecer. Esteja muito atento, não tenha preguiça, não tenha vergonha e o medo de perguntar e de questionar. É isso aí. Bacana. Muito bom, muito bom. Acho que o papo esclareceu. Eu acho que quem pretende a aquisição de um produto, né, nos próximos dias já pode ter bons alicerces para evitar aí problemas.
e ter acesso ao produto adquirido da melhor forma possível. E aí não chega o problema lá no judiciário, né? Exatamente. Porque, na verdade, não é a questão de evitar o serviço, mas é a questão de, como o Eduardo colocou aqui, é muito melhor para o consumidor ele prevenir Sim. uma situação do que depois ele ter que correr atrás do prejuízo. o transtorno, né? É Transtorno. todo transtorno para aquela compra que... É de um sonho para um pesadelo, né? Exato. Aquela compra que seria a felicidade da vida dele. Deveria acabou gerar se uma tornando- satisfação, acaba sendo uma frustração. Né? É isso que a gente quer evitar, porque realmente é muito triste. Muito bom. É isso aí. Então, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do nosso Papo Legal. Novamente agradecendo ao Eduardo, diretor do Procon de Araçatuba, aos meus amigos aqui, Paulo e Everton. E para você aí, espero que vocês gostem do episódio. Fiquem com a gente aí para os próximos episódios. Até mais. Valeu. Audio Jungle.